Quero convidar você, abre a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo de número 23. Mateus 23, 2 versículos apenas. Versículo de número 24, 23 e 24. Mateus 23, versículos de número 23 e 24. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Se você pode curvar tua cabeça, Pai, neste momento a tua palavra será ministrada. Pai, eu reconheço a minha total dependência de Ti, do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu preciso da Tua ajuda neste momento. Pai, que a Tua palavra saia da minha boca e não o meu querer, a minha vontade. Que cada coração esteja, Pai, apto aqui para receber a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Conduza, Pai, as minhas palavras neste momento. Fale conosco aqui, em nome de Jesus. Guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Para você que está vindo aqui a primeira vez, desde o mês de março, nós já estamos caminhando para o 7º mês nessa igreja, onde nós estamos aqui trabalhando as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus. E a nossa proposta hoje, o nosso objetivo hoje, é tentar entender o que Jesus quis dizer com essa parábola. Quais um mosquito e engolis um camelo. A primeira proposta hoje é tentar entender o que Jesus quis dizer.
A segunda proposta hoje é, dentro da parábola, a gente analisar 3 coisas que geraram muita repercussão nos últimos tempos. E por que não dizer nos últimos dias? A primeira delas, eu vou falar sobre a exposição de arte patrocinada pelo Banco Santander em Curitiba, que a maioria a gente sabe. A segunda proposta aqui é falar da tal ideologia de gênero, que desde 2014 ganhou força nas redes sociais, tem sido debatido em Brasília e tem sido falado aí por muita gente cristã e não cristã. E eu vou emendar o gancho, porque ontem eu recebi algumas mensagens aí de pessoas que ficaram horrorizadas com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma exposição que teve lá, e eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu quero voltar para a parábola que Jesus contou e que nós acabamos de ler. Eu queria toda a atenção neste momento. Jesus, ele diz: coais um mosquito e engolis um camelo. Embora, pastor Mateus, embora, Carlinhos, alguns estudiosos não classificam essa expressão como parábola, eu afirmo que é uma parábola. É uma pequena parábola. Não há como negar que essa frase é uma parábola. Por quê? A palavra parábola, ela vem do grego parabolê. Eu vou repetir. A palavra parábola, ela vem diretamente do grego parabolê, que significa comparar. O que é uma parábola, Kendrick? É uma comparação com o objetivo específico de servir como ilustração de alguma verdade ou ensino. Quando Jesus diz: coais um mosquito e engolis um camelo, Jesus está falando uma parábola que, na verdade, é uma hipérbole, é uma símile hiperbólica que tem uma conotação espiritual. Quando Jesus disse isso, coais um mosquito e engolis um camelo, tem uma conotação, pastor Mateus, espiritual. Mas antes de eu explicar, eu queria dizer com muito temor e tremor: uma das grandes verdades que nós extraímos dos ensinamentos de Jesus é que é possível, irmão Elias, é possível alguém estar dentro da igreja equivocado quanto aos ensinamentos primordiais da fé cristã. Alguém pode, Carlos, ter passado pelo batismo, que é um rito, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode cantar na equipe de louvor, pode, meu amigo Wilder, estar envolvido em atividades dentro da comunidade.
Essa pessoa pode fazer tudo isso e ainda não ter passado pelo novo nascimento. E o pior, ela pode estar envolvida e não entender nada do que Jesus quis dizer e ensinar. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas que são apenas religiosas. E o religioso, você vai me perdoar, o religioso, ele tem um pouco ou muito do farisaísmo. O farisaísmo condenado por Jesus, que coava um mosquito, mas engolia um camelo. Eu creio, pastor Júnior, eu creio, Wagner, eu creio que um dos grandes desafios para todos nós aqui, que dizemos ser seguidores de Jesus, um dos grandes desafios, irmã Terezinha, é ser cristão sem ser religioso. Ser cristão sem ser religioso. Porque tem gente que é religioso, mas não é cristão. Ele não entendeu nada do Evangelho. Ele não entendeu nada da graça. Ele não entendeu nada do que Jesus ensinou. Nós temos aqui um grupo que valorizava mais, Bruna, esse grupo valorizava mais as formas, os rituais, as leis, as regras, valorizava mais isso, Giovanni, do que a fé. Valorizava mais as regras, os sistemas, do que a graça. Dava mais valor, eu vou falar no popular, a picuinha. Picuinhas. Aquele que observa tudo, critica tudo. E Jesus aqui, ele está tendo, talvez não, com certeza, Fátima, Jesus ele está tendo o principal duelo com os escribas e fariseus. Jesus, no início, até que tinha algum relacionamento com eles. Jesus foi na casa de um deles, recebeu eles, mas aqui parece que chegou o clímax. E Jesus ele vai pronunciar. Alguns vão falar 8, outros vão falar 7. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quem imagina ele, Jesus, só mansinho, cordeirinho manso, mudo. É porque não lê Mateus 23. Porque Jesus agora vai abrir a boca e vai detonar. Ele vai abrir a boca e vai criticar, ele vai censurar, ele vai atacar a religiosidade. O Dr. Carson, Patrícia, ele vai resumir 7 ais. Eu só vou citar, eu quero ganhar tempo. O primeiro ai está no verso 13. O primeiro ai que Jesus pronunciou
Sabe por quê? E foi, Carlos? Porque eles falharam em reconhecer Jesus como Messias. O primeiro erro deles, não reconheceram Jesus como Messias. E eles eram doutores da lei, mestres. Eles sabiam, Andréia, que Jesus, ele perfeitamente satisfazia todos os requisitos. Jesus se enquadrava em todas as profecias. E nem assim eles reconheceram Jesus como Messias. Hoje tem cristão que não reconhece Jesus como Senhor. É cristão, mas Jesus não é Senhor da vida dele. O segundo erro, verso 15. Jesus vai dizer, pastor Mateus e Paulo, que eles tinham um zelo superficial. Zelo superficial, que causava mais dano do que bem. Causava mais dano do que bem. O terceiro ai vai do verso 16 ao verso 22. Sabe o que Jesus recomendando a eles, Hilda? Mau uso das Escrituras. Mau uso das Escrituras. Irmãos, eu vou falar uma frase que meu pai não gosta muito, mas eu falo. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. A pessoa que interpretar mal, ela cria a doutrina que ela quiser. Ela pode pegar a Bíblia e ela pode gerar morte, gerar escândalo, gerar todo tipo de desgraça. A Bíblia pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal. E eles faziam mau uso das Escrituras. Será que hoje é diferente? Quarto erro é o que nós vamos falar, irmão Milton. Jesus, ele vai condenar. O quarto erro, eu copiei do Carso. Qual é o quarto erro? Versículo 23 e 24. Falha fundamental em discernir a força propulsora da Escritura. Eu vou explicar daqui a pouco. O quinto erro, o quinto ai de vós. Versículo 25 e 26. Mau uso das Escrituras. De novo. Eles pegavam a Escritura e distorciam ela. O sexto, Marli. O sexto ai, verso 27 e 28. Zelo superficial, causando mais dano do que bem, de novo. E o sétimo ai. Sabe o que Jesus ia acusar eles? Herdeiros dos que falharam em reconhecer os profetas. Sabe o que eles falavam? Porque Deus enviou profetas e eles o quê? Mataram. Aí eles falavam assim, se fosse nós, naquela época, isso não ia acontecer, não. Você já viu? A gente pensa assim, eu vi um dia o irmão falar, se eu tivesse na época de Moisés, eu não ia fazer o que aquele povo fez, não. A gente tem a tendência de achar melhor do que os outros. E isso é religiosidade.
E eles falam, olha, sabe o que fizeram com a morte? Se fosse eu, não ia fazer, não. Aí Jesus fala, vocês iam fazer a mesma coisa, cambada de hipócrita. Vocês são sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado, Devani? Bonito por fora. O judeu caiava, né? Quando você vai no cemitério, dependendo, tem a lápide, tem aquele monumento, se for alguém importante, né? Tem uns até de granito. Aí você olha bonito por fora, mas por dentro está lá o corpo em decomposição, ou só ossos, mais nada. E Jesus vai falar, vocês são herdeiros deles. Mas hoje eu quero falar só do quarto. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês dão dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, mas vocês não fazem o que é principal na lei. Você sabia que até nas coisas de Deus existem coisas primárias e secundárias, coisas importantes e coisas menos importantes. Eles davam, quando plantava hortelã, sabe aquele crente, quando ele vai dar dízimo, ele calcula até os centavos. Até os centavos. Se eu não der o dízimo certinho, eu estou fulminado. Se eu não der o dízimo certinho aqui, eu estou roubando o Senhor, e os ladrões não vão entrar no céu. Aí ele vai misturando um texto com outro, e ele dá dízimo até dos centavos. Mas a língua para falar do outro é murmurador, é invejoso, é avarento, não perdoa, é hipócrita. Ele está preocupado com os detalhinhos, não, caiu o piso. R$903,80. Eu tenho que tirar o dízimo até dos 80 centavos. Os fariseus faziam isso. Estava lá a hortelã, pegava a régua e media, para tirar 10% certinho. Mas esquecia da misericórdia, do amor, esquecia do perdão. E aí Jesus abre a boca e fala, condutores cegos. Irmão, vai chamar um líder de cego. Chega perto do pastor e fala, você está cego. Para ver o que acontece. Jesus está chamando eles, Duda, de cegos. E Jesus diz assim, vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Que Jesus está falando aqui? Irmã Isabel, é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Eu vou explicar. Tem hora a gente fala umas palavras, nem todo mundo entende, né? Eu estava falando com o Wagner lá em casa hoje, o pastor que veio aqui, o Rogério, falou uma palavra que ele ia fazer uma alpaçã por Romanos. Eu disse, irmão, o que é alpaçã?
Eu fiquei aquilo na cabeça, eu falei, nunca ouvi algo passando na minha vida, né? E olha que eu leio, eu estudo, eu corro atrás, ao passando. Hoje eu fui descobrir, já tem 3 semanas ele falou, hoje eu fui descobrir que é uma palavra francesa. Foi o Wagner lá e achou ainda, ao passando, fazer uma passagem. Pastor, o que é uma hipérbole? Todo mundo aqui fala hipérbole. O que é uma hipérbole? A hipérbole é uma figura que engrandece ou diminui exageradamente uma verdade. Vou repetir. A hipérbole é uma verdade, é uma figura que engrandece ou diminui exageradamente uma verdade. Quer que eu dou alguns exemplos? Aqui no Brasil, todo mundo fala, uma delas, estou morrendo de fome. Camarada almoçou, mas da essa hora já está falando que está morrendo de fome. É uma hipérbole. Ele quer dizer o quê? Está com vontade de comer. Mas aí, Mandevandê, ele exagera. Eu estou morrendo de fome. Quer ver outra hipérbole? A Bruna já falou isso com o filho dela. Com certeza. É revelação. Vou revelar aqui hoje. Tenho certeza, a Bruna já falou, tenho certeza o Carlinhos já falou com os filhos dele. Eu já te falei 1 milhão de vezes. Todo pai fala isso. Eu já falei 1 milhão de vezes para esse menino e ele não aprende. Como é que você sabe que é 1 milhão? A Deise já falou isso com David. Eu já falei 1 milhão de vezes. Quer ver outro exemplo? Outro exemplo. Eu fiquei no telefone esperando uma eternidade. Você liga para oi? Quem já aconteceu isso? Oi, vivo, Tim. Ainda mais se você for exigir direitos seus aí, que vai ter que esperar. Aí a pessoa, Giovanni Duda, ela diz, Marcílio, eu fiquei esperando uma eternidade. Poxa, você é velho. Quer ver o último exemplo? Eu chamei fulano para vir e ele veio voando. É super veio voando. Que é isso, pastor? Hipérbole. Jesus estava dizendo uma hipérbole, que eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. E aí eu fui olhar. O pastor Enéas, ele mandou para mim um artigo, e ele diz o seguinte, no idioma de Jesus, no idioma nativo de Jesus, que era o aramaico, muito bem observado por Burge, a palavra mosquito é galma. Galma, G-A-L-M-A, galma, mosquito. E sabe como é a palavra camelo? A palavra camelo no aramaico é G-A-M-E-L.
Gânla. Galma e Gânla. Só trocou o L de lugar, Carlos. Gânla e Gânla. Deixa eu ler aqui. Galma e Gânla. Jesus está dizendo assim: vocês comam uma galma e engole uma gânla. É só o L. Primeiro o L está depois do A, e na outra o L está depois do M. É um detalhezinho pequeno. Mas o engraçado é que o mosquito era um inseto menor, que era considerado imundo na lei. Levítico 11 e 23. Levítico 11, 23. Se a pessoa engolisse um mosquito, quem já engoliu mosquito aí? É pequenininho, mas incomoda ou não? Ainda mais que ele, quando ele para aqui, ó. Quem já engoliu mosquito aqui? O Marcinho está rindo aqui, é da minha história. Eu estava pregando, não vou falar o nome do lugar não, mas é lá pro lado da terra do Wagner. Acabou a luz, a igreja lá, 400 pessoas mais ou menos. O pastor chegou e falou: pastor, você consegue pregar no gogó? Eu falei: eu vou tentar. Quando eu estou gritando lá, imagina, né? Na roça, chovendo, a igreja, um barulhão, irmão Milton. Você já leu essa historinha lá? De repente, um mosquito veio e travou aqui na minha garganta. Aí eu comecei a gritar: água, 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 água. Eles acharam que eu estava em mistério. Saí rodopiando. Engoli o mosquito. O mosquito, Suzy, o mosquito é o menor inseto que era considerado imundo na lei. Levítico 11, 23. E o camelo, Carlos, Lourdes, Richard, o camelo era o maior animal da Palestina, considerado imundo também. Levítico 11 e 4. Levítico 11 e 4. Olha aqui, irmão, glória à igreja, todo mundo. Tanto o mosquito era considerado imundo, quanto o camelo. Só que o mosquito era o menor e o camelo o maior da Palestina, considerado imundo. E Jesus está falando: vocês comam um mosquito, mas engolem um camelo. Para a gente entender isso aqui, seria bom voltar lá em Miqueias. Miqueias, o profeta falou assim: mas, ó homem, o que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de mim, de você? Aí o profeta Hilder vai falar assim: ele pede que você pratique a justiça, que você ande em sinceridade.
Eu vou ler aqui na versão do Eugene Peterson, mas ele já deixou claro como devemos viver, o que fazer, o que ele procura em homens e mulheres. É muito simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor. Sabe o que Deus pede? Justiça, misericórdia, fé. Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Será que isso hoje tem na igreja? Será que não tem muito religioso que não passa de um fariseu? E agora eu vou falar da ideologia de gênero. Atenção! Quem nunca ouviu falar de ideologia do gênero, e levanta a mão. Quem nunca ouviu? Não é vergonha nenhuma. Levanta a mão. 1, 2. Ideologia de gênero. Isso hoje está sendo debatido. Está aqui o Carlinhos, que tem um projeto aí, ou tinha, da pedofilia. O que é ideologia ou a identidade de gênero vai dizer? A ideologia de gênero, que é um assunto muito falado hoje na internet, em Brasília, em igrejas tem sido falada, senadores, deputados que são cristãos, estão combatendo, e a ideologia de gênero, eu fui pesquisar, o que é isso? O que é ideologia de gênero ou identidade de gênero? É uma crença segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais. O que é isso, Wellington? A ideologia de gênero, olha aqui para mim, vai dizer que ninguém nasce com sexo definido. Ninguém nasce com sexo definido. Que o sexo, ele é definido por causa do ambiente, da cultura, do meio. Então hoje, quando nasce um bebê, o correto seria falar nasceu uma criança. Não se pode dizer nasceu uma menina ou nasceu um menino. Nasceu uma criança. Há projetos de leis aí tramitando para mudar até a certidões. O irmão Milton, ele disse aqui que ouviu um pastor, não vou falar o nome, falar, e um juiz mandou colocar na certidão sexo ignorado. Quando a Lara, tá aqui a Lara, minha filha, ela nasceu há 2 anos e meio atrás, quando eu fui registrar ela, no papel que eu recebi, estava lá assim, gênero feminino, sexo podendo ser mudado. Irmãos, honestamente,
do ponto de vista bíblico, nós sabemos que a ideologia de gênero é uma enganação. Ponto. Do ponto de vista bíblico, a ideologia de gênero está equivocada. Por quê? Porque a palavra diz em Gênesis 1:27 que Deus, Ele criou o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou e diz: macho e fêmea os criou. Do ponto de vista bíblico, a ideologia de gênero não é verdadeira. E isso está sendo debatido para ser ensinado em todas as escolas. E isso aí está causando um auê. Meu filho vai ter isso na escola. Eu sou pai. E eu me preocupo sim. E por ser pastor, eu me preocupo em diferenciar o que é direitos civis, que todo ser humano tem que ter os seus direitos resguardados, independente da crença, independente do credo, independentemente da posição dele. Uma coisa é eu aceitar os direitos constitucionais, porque olha aqui está a Constituição e aqui está a Igreja. A Igreja e o Estado. Como cidadão, eu tenho que saber, eu tenho direito, e os gays também têm. E eu tenho que respeitar. Agora, como pastor, eu vou usar uma fala de Lutero. A menos que eu seja convencido, porque se eu tiver que fazer um casamento gay aqui, vocês vão ter que ir me visitar na cadeia. E eu vou colocar esse DVD, essa mensagem na internet. Se eu tiver que fazer um casamento gay aqui, eu vou em cana. A menos que alguém me prove dentro das escrituras que até agora eu não consegui achar uma referência para mim fazer isso. Ponto. Para mim, como cristão, Deus, Ele criou homem e mulher. E aí eu poderia dar vários aqui exemplos de pessoas, filósofos, jornalistas, escritores, cientistas. Por exemplo, a socióloga alemã Gabriele Kubi, ela falou o seguinte: a ideologia de gênero é uma rebelião contra Deus, que o ser humano não aceita que é criado homem e mulher, e por isso diz: eu decido, esta é a minha liberdade, contra a experiência, contra a natureza, contra a razão, contra a ciência. Contra a ciência. Porque até a ciência hoje está tentando buscar uma base e não tem.
é contra a fé, é contra a natureza, é contra a ciência, é contra tudo isso. E ela vai dizer, pastor Mateus, é uma perversão do indivíduo. Ela rouba ao ser humano o que lhe resta da sua identidade, ou seja, o de ser homem ou mulher. Depois de se ter perdido a fé, a família e a nação. E ela vai terminar dizendo, é uma ideologia diabólica. Diabólica. Para mim, só vou dar outro exemplo aqui. Por causa do horário, eu já vou adiantar e nós vamos passar um pouquinho hoje. Alexandre Garcia, jornalista respeitado, Alexandre Garcia, ele gravou há um tempo atrás uma mensagem para o jornal, aonde ele vai dizer, preste atenção, ele vai ler um parecer de especialistas norte-americanos. Segundo Garcia, uma nota oficial da Associação Americana de Pediatria. Associação Americana de Pediatria. Olha o que eles vão dizer. Todos nascem com sexo biológico. Os pediatras vão dizer, todos nascem com sexo biológico. Como no reino animal, na classe dos vertebrados, mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos e aqueles do gênero humano. E ele diz assim, é um fato biológico, nós nascemos machos e fêmeas. Não existe, segundo eles, na biologia, não existe identidade de gênero. Na biologia temos sexos, macho e fêmea. Vocês vão entender onde eu vou chegar agora. Segundo lugar, o Banco Santander financiou uma obra de arte em Curitiba, aonde tinha cenas de pedofilia, sexo com criança. Eu ia mostrar aqui, mas a imagem é forte. Sexo com animais. A hóstia da Igreja Católica, hoje é ceia aqui, nós vamos servir o pão. Na Igreja Católica é a hóstia. Tinha um quadro lá, onde na hóstia estava escrito vagina. Vagina. Tudo isso ofensivo à fé cristã. Fato. Em contraste, eu condeno isso, preste atenção, eu condeno isso como eu condenei na época o pastor da Igreja Universal, que foi chutar a santa. É um erro. Nós temos que respeitar. Ah, mas aquilo é a imagem. Não me interessa, é um objeto, é um símbolo da fé. Eu não posso chutar a imagem, eu não posso chutar o terço, porque aquilo tem um significado por trás. Eu condeno a atitude desse pastor que foi lá chutar a imagem.
Eu já preguei dentro da igreja católica, meu pai é testemunho. Teve gente que falou, vai lá e quer pau, fala mal daquilo tudo lá. Eu fui, não toquei nada, falei de Jesus. E uma coisa é você, né, falar de Jesus, respeitando a religiosidade do outro. Aí os políticos, senadores, convenções, pastores, começaram a pegar pesado contra o Banco Santander. Eu não vou citar nome, mas você pode ir para a internet, está cheio de gente falando do Banco Santander. Ontem eu vi, o pastor Júnior me mandou, eu já estava assistindo, o Museu de Arte de São Paulo fez uma exposição aonde um homem pelado, um homem todo nu, deitou no chão e uma criança foi aconselhada a ir tocando no corpo dele. E a mãe do lado consentindo. E aí todo mundo que eu conheço de líderes cristãos, evangélicos, foram à internet falar, isso não é arte, isso é pedofilia, isso é inaceitável. Cadê o procurador de São Paulo? Cadê o fulano de tal? Como é que um homem nu, na frente de todo mundo? Agora nós vamos refletir aqui. Não escandaliza o que eu vou falar. Sabe o que é isso? Coar mosquito e engolir camelo. Coar mosquito e engolir camelo. Por que, pastor? Por quê, pastor Mateus? Teve uma convenção que mandou todo membro tirar as contas do banco. O irmão Elias tem conta no Banco Santander. Alguém mais tem? Conta, Devani, Mateus, Patrícia, Bruna. Uma convenção, que eu não vou falar o nome, uma não, duas, mandou todo cliente tirar as contas do banco. O senador mandou a mesma coisa. Todo cristão deveria boicotar o Santander. Eu vou mandar um recado para o senador. Isso é coar mosquito e engolir camelo. Sabe por quê? Quem aqui, seja sincero, quem aqui foi visitar museu nos últimos 5 anos? Levanta a mão. Wilder, Kennedy, olha, poucos. Sabe o que o IBGE diz, irmã Isabel? 92% dos brasileiros nunca foram no museu. No museu não pode ter pedofilia, não pode ter imagens de zoofilia, mas e dentro de casa? Aí que dá hipocrisia. O cara não vai no museu, mas quando fica sabendo que tem algo lá no museu, aí ele abre a boca. Ele vai contra. Mas dentro de casa, eu vou falar rasgado, tá vendo pedofilia na novela da Globo.
No museu não. Mas a força do querer da Rede Globo, os reality shows, e secoar mosquito e engolir camelo. Por que eu estou falando isso, irmão? Ninguém, olha aqui, ninguém, Patrícia, Devani, Elias, ninguém vai cancelar a conta no Santander, não. Sabe por quê? Coisas piores os bancos fazem e ninguém fala nada. Eu nunca vi um senador, eu nunca vi um político combater os juros abusivos. Eu nunca vi, sabe por quê? Banco, deixa eu falar rasgado, banco rouba. Rouba das viúvas, rouba dos aposentados, e ninguém boicota, pastor Mateus. Agora, quando fala de religião, vamos boicotar. Por que não vem uma convenção e fala, a partir de hoje nós vamos exigir que os bancos diminuam esses juros abusivos? Por quê? Richard, porque empréstimos, vai fazer um empréstimo lá, vai fazer um financiamento lá, vai comprar um carro lá e nenhum político, nenhum pastor de nome chega e fala, vamos botar empréstimo. Mas quando é uma exposição, eu me perdoe, no museu vai quem quer. O erro foi não a faixa etária. Irmão, é igual cinema. Cinema tem um filme lá e tem a classificação. Você acha que no cinema passa só filme bacana? Não! Eu vou ver o que eu quero. Eu nunca iria nessa exposição. Eu vou repetir. Para mim é uma aberração. Para mim é inaceitável. Mas eu não vou, Carlinhos, em museu. Eu fui no museu 2 vezes na minha vida. E agora eu vou chegar e gravar, irmão, não vai no museu não. Eu não vou. E nem vocês vão. Agora eu posso chegar e falar, irmão, cria vergonha na tua cara e para de assistir Globo, para de assistir novela, para de assistir Malhação, para de assistir porque pedofilia lá fora, pô, não dá errado, mas dentro de casa está viciado na novela. Quer outro? Internet. Irmão, pedofilia do museu nem se compara com a pedofilia na internet, Carlinhos. A gente está querendo controlar o museu, mas a mãe dá um celular para o filho, o pai dá um celular para a filha e não vigia. Não olha nada. A pedofilia, a pornografia está dentro de casa, mas ele está coando mosquito e engolindo camelo. A realidade é essa. Eu queria propor, vou citar nome, senador Magno Malta, vai lá e manda boicotar os bancos por causa dos juros. Ninguém mexe. Mas porque teve uma exposição, aí vamos boicotar. Isso Jesus ia falar, vocês estão coando mosquito e engolindo camelo.
Sabe por quê? Irmãos, quem estudou história sabe que a Semana de Arte Moderna, por exemplo, 1922, ela causou um estardalhaço. As artes sempre tiveram esse objetivo de chamar, de criticar, de contestar. Eu não sou a favor, mas se apoiar a postura do crente, eu não vou. Só isso. Para me encerrar, por que ninguém fala das crianças que estão sendo abusadas no Nordeste? Por que ninguém fala nada das crianças abusadas no norte de Minas? Por quê? Na beira de estrada, nos postos de gasolina, que eu já viajei, já cortei aí mais de 200 cidades pregando e eu vejo a realidade. Por que ninguém fala nada dos pastores que estão enriquecendo em cima das ovelhas? Criticar banco, critica, mas a turminha que está aí, untada, sugando da ovelha, comprando fazenda, jatinho, vendendo o céu, vendendo água. Não pode falar não, que é julgar, mas do Santo André fala. Por que, Fátima? Por que ninguém levanta onda e fala, esses pastores mercenários estão leiloando o céu, pedindo 30% de dízimo? Como tem uma aí do chapéu que pediu 30%, 10 para o pai, 10 para o filho e 10 para o espírito. Você vai dar dízimo, agora é a Trindade. Não pode falar não. Não pode. Irmãos, olha aqui, irmãos. Eu estou falando muito temor e tremor, porque isso é coar mosquito e engolir camelo. Tem muito bandido vestido de pastor. Bandido. Mas ninguém, nenhum senador, nenhum pastor famoso vai para a televisão falar. Agora fala do banco. Por cá vamos boicotar, porque teve uma exposição que a maioria não foi. Eu repito, a exposição está errada. Coar mosquito não é errado, não. A gente tem que coar. Tem que falar. Mas não pode esquecer, irmão Elias, do outro lado. Não. Por que a gente, para me encerrar, por que a gente fala tanto dos homossexuais? Ah, não, esse movimento LGBT, isso é um pecado, isso tem que acabar, Deus tem que fulminar. Teve um pastor aí que falou que deveria pegar todos os gays, levar para uma ilha. Olha só, um pastor, eu li isso, eu vou citar a fonte. Philip Yancey, no livro que o Júnior me deu, O Eclipse da Graça. Ele falou que deveria pegar todos os gays, as lésbicas, levar para uma ilha. Porque você vai voltar daqui 100 anos e não vai achar ninguém. Irmão, como é que um camarada fala isso? Sendo que Jesus mandou amar.
A igreja, deixa eu falar que eu fui chamado por a Diana ficou até com medo. Eu fui no apartamento dele sozinho. Vocês estão rindo? Eu fui, nunca tinha visto. E ele falou, eu não sabia que ele era. E ele falou, eu quero suicidar. Eu cheguei lá, orei, falei com ele. No final, ele perguntou assim, pastor, se eu for para a sua igreja, o senhor me recebe? Eu falei, é claro. É claro. E ele disse, porque o meu último pastor me jogou na rua. A gente tem muita veemência para falar deles. Mas Paulo disse assim, pastor Mateus. Olha o que Paulo falou. Não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, são avarentos. Gay não pode não, mas avarento pode. Gay não, mas invejoso pode. Gay não, mas ladrão, político, que tem monte aí, pode. Isso é coar mosquito, mas engolir camelo. A igreja tem que ser promotora do evangelho, da graça. E a gente abre a boca e fala, o que eu vejo é ódio. A igreja tem que ser um lugar acolhedor. Jesus veio salvar quem se havia perdido. Jesus veio para os doentes, e eu era um deles, eu sou um deles. Isso é coar mosquito e engolir camelo. E eu vou encerrar e o Giovanni vai vir cá ministrar a ceia hoje. Eu pergunto a você, será que eu não tenho sido religioso? A gente não tolera adultério, mas tolera murmurador. A gente não tolera o erro do outro, mas tolera o erro nosso, da nossa família. Paulo. O outro não pode errar, mas eu erro. Condutores cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Se Jesus estivesse hoje lá em Brasília, ele ia falar isso para os políticos. Vocês estão preocupados com o museu e dentro das suas casas. Tem gente que falta do culto para ver novela. Falta do culto para ver o final do Big Boss da Brasil. Não, pastor, hoje é o final do Big Brother. É o final da Fazenda. Está vendo pornografia todo dia. Pedofilia todo dia. Agora tem isso até na Malhação. Não, mas é diferente. Em casa pode, no museu não. No museu que não vai dar errado. Mas em casa, irmão, vamos reparar primeiro na trave que está no nosso olho. Em último lugar, pastor, mas e meu filho, pastor?
lá na escola, como é que eu faço? Como é que eu faço, Kenny? Você vai ser pai de 3 gêmeos. A Adriana vai engravidar de gêmeos daqui a pouco. Como é que eu faço? Olha aqui para mim. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó. Pastor, como é que a gente faz lá? Meu filho vai ouvir. Deixa eu falar com você. Homossexualismo não é transmitido. Não é. Homossexualismo não é contagiante. Sabe qual é o maior problema, Carlinhos? O maior problema nosso é que a gente está terceirizando a educação. A escola não educa. Quem tem que educar é pai e mãe. A Bíblia fala, ou você rasga, ensina a criança no caminho que deve andar. Meu irmão, se você educar, ele pode ouvir o que for, ele pode ver o que for. Se você educar, ele vai ter temor ao Senhor e quando ele crescer, ele não se desviará dele. O problema hoje, irmão Milton, na minha época de criança, eu não vou falar eu não, meu pai não tinha TV em casa. Mas na minha época de criança, quem educava era a Xuxa. A mãe, para ficar livre do filho, ligava a TV. Eu estou falando mentira? Hoje a mãe, para ficar livre, dá um tablet, dá um celular. Função de educar não é da escola, não é da igreja, é dos pais. Ensina a criança no caminho e deve andar. Deuteronômio 6. Pastor Mateus. Deuteronômio 6. Eu vou só ler isso aqui e vou encerrar. Olha o que diz. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Verso 5, verso 4. Oh Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Quem é pai, quem é mãe, tem que falar o tempo todo, tem que ensinar, porque se seu filho aprender em casa, lá fora ele está protegido, ele está blindado. Deus me deu um filho e uma filha. Cabe a mim ensinar. Amém? Ou amém? Amém ou amém? Irmãos, em nome de Jesus, se você não entendeu, se você discorda, não sai por aí fermentando. Chega até mim. Pastor, eu queria entender melhor isso. Eu vou repetir. Eu não concordo com a ideologia. Eu não concordo com a exposição. Mas eu não concordo com o pai que deixa para a escola educar. Amém? Fique de pé, vamos orar.